Pronto, pessoal, máquina reiniciada. Agora vamos voltar para o rootkit. O que a gente vai fazer agora é mexer na estrutura de dados do kernel chamada System Call Table. Por que a gente quer mexer na System Call Table? A gente vai tentar hackear uma System Call. E por que a gente quer hackear uma System Call? Primeiro, ela tem um poder muito grande sobre o sistema operacional, então ela tem poder tanto privilegiar tanto para o sistema operacional quanto para o hardware. Então a gente vai ter um controle bem bacana e vai ser uma modificação que o usuário geralmente não espera. Ele não vai olhar o código da system call do sistema operacional porque muitas vezes não vai saber fazer isso. Então, e na verdade nenhum código a gente vai modificar, a gente vai modificar uma estrutura que referencia ao código dela. Então a gente precisa escolher uma system call para hackear. Como é que eu escolhi a minha? Eu usei o comando strace e um ls. Por exemplo, eu quero esconder uma pasta de um ls, ou então de um ls-la, que eu consigo ver tantas pastas ocultas. Eu quero esconder de todos os ls possíveis. Então o que eu vou fazer é dar um strace ls, e aqui eu vou ter uma visão de todas as funções system calls que o sistema utilizou só para dar esse ls. Vocês podem ver, são bastantes. E eu vou escolher uma simples. A melhor seria a getDents, que ela mexe com o sistema de arquivos virtuais do Linux. Porém, como eu vou ter que entrar e explicar mais estruturas para vocês, eu acho que vai ficar um pouco pesado, então eu decidi mexer na write. O que a write faz? Ela simplesmente escreve. E como alguns que já mexem com Linux há mais tempo devem saber, tudo no Linux é arquivo, inclusive a tela. Então quando eu dou ls, eu vou ter esses objetos aqui pintados para mim na tela. E esse 1 aqui é justamente o file descriptor da tela. Então eu vou esconder da tela do usuário a pasta. Porém, ela ainda vai estar lá no sistema de arquivos. Então vamos lá para o código. Primeiramente vou precisar de outra biblioteca, que vai ser a call já está ali, a call sims. Eu botei anteriormente, foi mal. Mas essa biblioteca ela se refere a todos os símbolos do kernel e algumas funções que podem buscar esses símbolos e ver qual é o endereço. Ela vai ser extremamente útil. Porém, para usar essa biblioteca a gente precisa licenciar o módulo para ser open source. Então essa aqui é a licença open source do módulo. Então ele está na mesma licença do Linux, então a biblioteca aqui não vai dar erro. Eu vou atrás da syscall table, que é uma tabela de endereços, onde eu tenho uma syscall associada a um endereço, ou seja, eu tenho o endereço de todas as syscalls do sistema. E eu vou botar ela nesse ponteiro aqui, um ponteiro percentage long mesmo. Não importa o tipo de ponteiro, a gente só importa o ponteiro mesmo. Vai dar alguns warnings, mas não tem problema. E eu vou declarar ele como nulo inicialmente, porém bem aqui vou dar um enter. Bem aqui ele vai receber a função. A função que eu vou usar vai ser da call sims, vai ser lookup name, ou seja, eu vou passar um nome e ele vai me retornar o endereço. O nome vai ser syscall table. Eu vou só checar se isso aqui deu certo ou não, ou seja, se vai ser nulo, se ele vai continuar nulo ou vai retornar nulo pela função. Se ele retornar nulo, eu só retorno 1, ou seja, deu errado. E se der certo, eu vou printar aqui como rootkit endereço da syscall table encontrado. E eu vou aqui dar o endereço, botar 0x, porcentagem lx para ficar bonitinho para a gente poder comparar depois. Vou botar um /in e aqui é a syscall table. Eu não vou fazer nenhum cache, nada do tipo. Os tipos do ponteiro vão ficar um pouco errado, mas não vai importar nesse momento. E como é que eu sei como é que eu sei quais símbolos eu posso buscar com essa função, né? É só a gente ir atrás de um arquivo muito útil, que ele fica lá no boot,
que é o systemmap, com S maiúsculo. Ele é um arquivo muito grande, então não vou mostrar todo. Eu vou dar só um grep sys aqui. Eu vi que nem deu pra ver a syscall, vou botar grep syscall. Tá aqui, ó. Tá aqui o símbolo da system call table. Ele está classificado como R, quer dizer que é read only data, ou seja, não pode escrever nesse dado, mas a gente vai ter que escrever, então a gente vai ter que dar um jeito de passar por essa segurança, mas é bem simples. E está aqui o endereço dela. A gente vai poder confirmar com o módulo depois. Então a gente pegou o endereço, retornou um caso ele seja nulo, e é basicamente isso. Vamos ver se o endereço está o mesmo. Vou dar um make. Ele vai dar os warnings, porque como eu disse, nós estamos ligando muito por tipo do ponteiro, eles estão meio errados. Mas não tem problema, é isso. Vou dar um smod rootkit.ko. E ele já está inserido, então eu tenho que remover antes. Que ele já tinha sido inserido, beleza. E agora sim, eu dou um smod. E vou dar uma olhada no demesg. Então, vocês vão ver, o endereço é exatamente o mesmo. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui mais fácil. Opa. Vocês podem ver exatamente o mesmo endereço aqui e aqui. Então funcionou. Nosso próximo passo vai ser justamente pegar a write e ver o protótipo dela. Por que eu preciso do protótipo? Porque eu vou querer declarar da mesma forma que a write é normalmente declarada. E eu vou querer trocar o ponteiro dela. Então, aqui é porque já estava feito, mas deixa eu fazer o comando para vocês. A gente está aqui no bootlin, no coisa normal. E eu sempre uso essa barra de pesquisa aqui. E toda syscall no Linux vem com esse prefixo sys. Então é syswrite. Se a internet colaborar, ele vai achar. Enfim, eu vou aproveitar que já estava aqui. Deixa eu ver se ele fica mais rápido. Pronto. Ele vai achar aquele arquivo lá e vocês clicam no primeiro ponto H que vai ter. E aqui vai ter o protótipo da função. A gente vai copiar esse protótipo e botar aqui. E esse primeiro protótipo eu vou salvar como o original. Essa aqui vai ser a syscall original para quando a gente descarregar o nosso rootkit, ela voltar a ser o que era antes. E isso vai ser um ponteiro para a função, porque na verdade eu vou salvar o ponteiro da função de syscall. E aqui eu vou botar outra, que vai ser justamente a nossa, que vai ser a hackeada. Beleza? E agora eu só preciso especificar como é que vai ser a nossa hackeada para depois trocar os ponteiros. Pronto, eu vou começar com essa variável que vai ser o retorno dela. Como vocês podem ver, ela retorna um long, então eu vou botar um int mesmo, poderia ser um long também para ficar mais correto, porém isso aí vai bastar. Eu vou declarar um string hardcoded mesmo aqui, que vai ser um prefixo para a gente esconder as coisas. Eu vou chamar ela de string to protect, que vai ser a string que a gente vai proteger. E o nome dela vai ser hide. Como vocês podem ver, como é que eu sei o que é que essa função faz, né? Isso aí também é importante. Eu posso vir aqui no Google, dar um main syswrite. Aí vamos ver aqui que é o write 2. E aqui ele vai ter uma descrição bem coerente, bem bonitinha de cada erro, de como é que funciona, o que cada argumento faz. Então aqui vocês não vão se perder. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse buffer aqui e comparar com essa string. Se essa string estiver dentro desse buffer, ou seja, dentro de todos os caracteres, se eu tiver essa substring aqui dentro, eu quero que não seja printado isso aqui especificamente. Então o que é que vai acontecer?
vou ter que alocar um buffer também, que vai ser um buffer de string. Só que como eu estou no espaço kernel, vai ter que ser um kernel buff. Aí geralmente, quando a gente usa o C normal, a gente usa o malloc. Porém, como a gente está no kernel, é kmalloc. É basicamente botar um K na frente, então não tem muita dificuldade. Esse aqui vai ser o tamanho do meu buffer. Eu vou botar 256 como padrão, mas podia ser esse size aqui, que é o tamanho desse buffer, para ser mais específico. E eu vou usar uma flag aqui, que o kmalloc precisa dessa flag. E essa flag significa get free pages, ou seja, pegue qualquer página vazia que o sistema não esteja usando, qualquer página de memória, e aloque para mim. Aí eu vou usar a função copy from user. Isso aqui é importante porque a gente não pode simplesmente dar um main copy ou copiar de um canto para o outro, porque eles estão em dois faixas de memória diferentes. A gente está no kernel space e esse buffer, que é o user aqui, ele está em user space. Então a gente precisa usar copy from user. Então eu vou copiar o buff para o meu kbuff e eu vou querer 255 caracteres desse buff. Ou seja, se essa substring aqui estiver dentro dessa string maior, que no caso é esse buffer de 255, aí eu vou querer modificar isso. Porém, para comparar strings, a gente precisa chamar a biblioteca de strings aqui do C, senão não vai funcionar. Só strings.h. Não precisa dar o prefixo Linux, porque ela já está na libc normal. Então vamos lá. Se string, que é para checar substring, se eu escrevi isso errado. Não tem cc. Protect. Pronto. Ou seja, se tiver hide dentro desse buffer, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar um erro. Na verdade, eu vou retornar um erro. E existe, mas eu também vou dar um free no buffer, porque eu já utilizei ele, senão esse espaço de memória vai ficar lá e vai ficar estranho. Se não, o que é que eu faço? Eu simplesmente referencio o ponteiro, ou seja, aqui na verdade estou chamando o conteúdo do ponteiro que a gente pegou da original, que a gente vai pegar ainda da original, e passando os mesmos argumentos. Ou seja, eu estou chamando a função normal aqui, a função assistentcall normal, só que com o ponteiro que eu tinha salvo antes. E aí eu também dou um free no kbuff e eu retorno o R, que é justamente o retorno dessa função aqui em específico. Beleza? Parece ok. Essa parte talvez tenha sido um pouco rápida, então vocês revisem isso. Mas é simples o conceito aqui. Eu estou só checando se o que vai aparecer na tela tem hide do nome. Se tiver, eu retorno um erro. Esse existe aqui, tipo, erro existente, é um erro genérico. Não tem especificação de erro. Retorno um erro qualquer. Se não tiver hide, que no caso ele não vai entrar nesse if, eu jogo para a função normal, ou seja, vai executar como write normal, como se nada estivesse acontecendo. Depois disso, o que a gente tem que fazer é trocar os ponteiros, ou seja, ir lá na syscall table e trocar os dois ponteiros. Porém, como eu havia dito anteriormente, ela é uma estrutura de dados, uma tabela, um dado de somente leitura, ou seja, a gente não pode escrever lá. Porém, a gente é o kernel, então a gente pode fazer o que a gente quiser, e o que a gente vai fazer é mexer no CR0. CR0 que é um registrador de controle. E aqui no Wikipedia a gente pode ver o que cada bit faz.
Aí tem o bit 0, que é o Protect Mode Enable, monitor, nananana, e o que bit que a gente vai interessar é o bit 16, que é o Write Protect. E aqui ele diz, ó, quando setado, a CPU, que é o processador, não pode escrever em regiões de somente leitura quando o nível de privilégio é 0. Ou seja, lembra daquele conceito anterior dos anéis de privilégios? Isso aqui é só o kernel. Esse bit ele só funciona para o kernel. Se tu desligar ele e tentar fazer isso de user space, mesmo assim vai dar falha de página, ou seja, vai dar falha de permissão na página e vai dar um segfault, porque tu tentou acessar um endereço que não é permitido. Porém, se tu for o kernel, que é o ring 0, e desabilitar isso, aí tu vai poder escrever lá de qualquer forma, sem dar nenhum erro. Então a gente vai justamente desligar o 16º bit. Registradores, geralmente os de controle são sempre 1 e 0, ou seja, ligado ou desligado o bit da opção. E eu vou usar essa função writeCR0 para escrever um valor no CR0. Primeiro de tudo, eu preciso ler. Então, dentro do write eu vou chamar a read para eu conseguir ver qual o valor que está dentro do CR0 no momento. E aí ela vai me retornar o valor, e com esse valor eu vou dar um i, na verdade, foi mal, não era um ou, um i com a negação do 16º bit. Isso aqui é mais circuitos digitais mesmo, é só questão de como é que os bits funcionam. Esse tiozinho aqui significa negação, e eu vou botar em hexa para ficar mais fácil. Lembrando que cada número hexa são 4 bits. Então eu só preciso de mais 4. Porque eu vou ter 4, 8, 12, 16, e aqui seria o bit 16, que na verdade começa de 0, né? Então seria de 0 a 3, aí etc e tal, até o 16º bit aqui. Falta só mais um parênteses. Aí pronto. Ou seja, recapitulando isso aqui. Eu leio o valor do CR0 e faço um i. O i com a negação disso. O i com o bit 1 vai manter o bit original. Ou seja, eu mantenho todos os bits, que são esses zeros aqui, menos o 16º. O 16º, a negação de 1 é 0, então o 16º vai ser desligado, porque qualquer coisa i 0 dá 0. Depois disso, eu vou usar uma função primeiro para armazenar, para trocar e ao mesmo tempo armazenar o endereço original da syscall table. Dá um cache aqui de ponteiro para void. Se não me engano é assim, exchange. E aí eu vou passar o endereço da syscall table. E essa macro aqui é justamente o offset da syscall write. Por que eu preciso passar o endereço sendo que ele já é um ponteiro? Porque quando, imagine isso aqui como um vetor, eu estou acessando o vetor nessa posição, que é o offset do write. Então ele vai me dar o valor disso aqui, que vai ser o valor o endereço da syscall write. Porém, eu quero o endereço desse endereço para poder modificar. Por isso que eu estou botando o endereço ali na frente. E agora eu só preciso botar a package write aqui, que vai ser justamente o endereço da função. E aí eu vou trocar esses dois ponteiros. Depois disso, eu vou voltar o bit lá para o CR0. Esse é o mesmo princípio, eu vou ler. Eu só preciso fazer basicamente a operação oposta. Em vez de um i eu vou fazer um ou, e eu vou fazer o endereço normal. Aqui, ó. Pronto, parece ok. Então vamos dar uma testada. Opa.
Pronto. Na verdade tinha que ser Linux mesmo, só que é Linux string, não strings. Acostumado com a outra. Pronto, agora a gente dá make, vai dar algumas coisas, e o nrwrite não está declarado porque ele precisa de outro include. Isso é para ver se a gente consegue achar aqui no include onde é que ele está declarado. Pronto, justamente. E ele está justamente nesse UN e std. Aí para incluir esse cara, que é linux barra win-std.h. Vamos ver se agora vai. Beleza, o kmalloc, o copy from user e o kfree não estão declarados, então a gente tem que ir atrás deles também. Vamos ver onde é que ele está declarado. É no slab, então a gente só vem aqui, include linux barra slab.h. Salvamos, vamos ver se ele dá mais algum erro. O buff não está declarado porque o copy from user não está. Então também preciso do copy from user. É assim mesmo, galera, vai testando para ver o que a gente precisa. É a uaccess, vamos ver aqui exatamente. Rootkit.c, então eu vou dar um include linux barra uaccess. Vamos sair, vamos dar mais um make, ver se falta mais alguma coisa. E falta ainda buff undeclared. Porque não é com dois Fs, é só com um. Vacilou meu. Tá aqui. Com F. Isso aí salva assim. Não make. Vários warnings, porém compilou só ponteiros sendo usados incorretamente. E agora vamos testar. Primeiramente, vou dar um mk de hide, ou seja, tem ali a pasta hide. E aí aparece no ls, aparece no ll. E agora a gente dá um insmod rootkit.c. .c não, .cal, perdão. Ele ainda tá lá, eu esqueci de remover. Cal, por favor. Certo, e agora a hora da verdade. Não tem mais ll. Que foi justamente o que aconteceu. Ele tentou escrever na tela, porém, como tinha hide dentro da pasta, eu modifiquei a write para retornar um erro, então não vai aparecer nada para mim na tela. Então esse é o jeito básico de esconder as coisas, usando a write. O jeito correto, recomendo vocês testarem depois, é usando a getDents, que ela justamente pega o diretório no arquivo de sistemas do Linux. Então a gente pode esconder o diretório que a gente quiser. E se a gente usar a getDents, a gente tem maior controle, porque como tudo é arquivo, a gente pode esconder pasta, arquivo, processo, porque processo também é arquivo, conexões, TCP ou DP, porque elas também são arquivos. Ou seja, basicamente tudo no Linux a gente pode esconder só modificando uma syscall, que é a getDents. É utilizando o mesmo princípio. Como vocês puderam ver, acho que os mais atentos aí viram que eu já pesquisei aqui a getDents, mesma coisa, só pesquisa, ele vai dar o syscalls.h aqui e a gente vai ver o protótipo dela. No caso, se fosse 64 bits, usa essa aqui de 64, lê como é que ela funciona e aplica o mesmo princípio. Caso o nome do diretório ou o nome do processo tenha alguma flag que te diga que ele deve ser escondido, esconda. Se não, chama a syscall normal. Vou só mostrar ele mais uma vez aqui completo.
Vocês podem pausar o vídeo aqui e ir copiando linha por linha. É bom que no processo de copiar linha por linha vocês vão testando também as coisas. Tentem acompanhar o resto do vídeo, voltem caso tenham dúvida. Qualquer dúvida podem falar comigo. Esse aqui é o e-mail gormelo4020@gmail.com. Vocês podem entrar lá e me mandar qualquer dúvida que eu vou responder, tentar responder cedo, o mais cedo possível. Se quiser conversar comigo ou qualquer outro membro do projeto pessoalmente, me manda um e-mail falando do interesse, que eu posso disponibilizar um link do nosso Discord, que a gente de vez em quando se reúne lá para fazer alguma coisa. O código-fonte, como eu disse, não vai ficar disponível, mas eu mostrei ele completamente porque eu queria que vocês tentassem programar, nem que fosse copiando mesmo, copiando linha por linha, porque ia ajudar a fixar alguns conceitos. E quem tiver interesse, eu posso mandar o código que eu fiz mais completo com a GetDents e 2 exemplos de rootkits, que um é bem simples, é bem parecido com o nosso, só que mais expandido, e o outro é mais completo e persistente, que em vez dele modificar o ponteiro da System Call na tabela, ele escreve dentro do código da System Call um jump para o código dele. Então, mesmo que você reinicie aquele ponto teste ali, ele já vai estar modificado e não tem como tirar, só formatando mesmo, ou então só removendo a seção de código que foi injetada. O primeiro eu não sei de quem que é, mas o nome do primeiro rootkit é de Amorfine, o segundo é de um brasileiro também chamado Igor, só que com H, lá de São Paulo. E é bem interessante o rootkit dele, o Reptile é bem completo. Ele só buga um pouco às vezes na hora de instalar, mas acho que vocês não vão ter nenhum problema. Então é isso, galera. Podem contactar e podem perturbar à vontade. Espero que vocês tenham gostado de entender mais isso aí. O intuito não é vocês saírem por aí hackeando as coisas, mas vocês tenham um conhecimento maior sobre sistemas operacionais e quem sabe alguém que vai trabalhar com forense algum dia se depare com um malware desse e já saiba o que é que se trata. Então, acho que é interessante entender as ameaças a fundo mesmo, pra a gente saber do que é que a gente tem que se proteger e também quais são as nossas opções caso a gente faça um pentest ético também.